Galera, a gente tá em contagem regressiva agora pra volta de Shingeki no Kyojin. E é claro que o hype ele subiu muito aí com a chegada desse novo trailer, dessa temporada nova. E a minha função aqui é simplesmente preparar o seu coraçãozinho. Você quer saber quais são os segredos desse trailer? Você tá querendo ver o Eren mostrando realmente o poder do Titã do Ataque? Então chega mais. Ei, Neas, eu sou o Breno. E galera, finalmente em Shingeki tá de volta, um dos animes mais famosos do século. Não existe fã de anime aí que não tenha pelo menos ouvido falar ou assistido algumas temporadas, e não é à toa, tá? Shingeki é um marco aí realmente com uma obra. Não é só um anime ou um mangá bom, mas sim uma obra fenomenal. E na minha opinião bate de frente com muitas séries e filmes hollywoodianos aí por conta da história ser surreal de boa. Enfim, dá pra ver que eu tô animado, eu imagino que vocês também estejam animados com esse anime. Então nada mais justo do que voltar aí a falar sobre Shingeki aqui no canal. A última temporada, que no caso é a parte 2 da temporada final, fechou aí com um ar de desespero total. E como é que os heróis eles vão dar a volta por cima disso? Bom, ok, eu falei sobre os heróis darem a volta por cima. E a primeira coisa que a gente consegue ver é justamente esses heróis se preparando para esse combate. Na boa, é muito sinistro a gente visualizar alguns personagens que a gente sempre viu como os heróis, no caso o Armin e a Mikasa, se aliando a personagens que até um tempo atrás eram os inimigos da humanidade. Eu tô falando da Pieck e principalmente do Reiner. É tenso como a obra ela conseguiu trazer esses personagens para esse outro lado. E como tudo escalou até o Eren disparar o estrondo. A cartada final aí que vai dar não só o fim da guerra entre Eldia e Marley, mas o fim de todas as guerras entre povos diferentes. Reiner, Mikasa, Armin, Pieck, Jean, Connie, Rand e Levi unidos aí para impedir o fim do mundo. Enquanto o protagonista é quem apertou o gatilho para destroçar o planeta inteiro. Galera, se você parar pra pensar, isso aqui é um plot absurdo de um anime. E o trailer já chegou tentando apresentar mais desse poder que é capaz de realmente destruir o mundo. O trailer ele já começa aí com uma cidade recebendo a visita do estrondo. E na boa, galera, é surreal ver essa cena. Imagina você olhando aí no horizonte da tua cidade lá no mar e vendo isso aí que tá na tela. Pô, por isso que é bom sempre ter uma calça marrom aí, né, que já consegue dar uma disfarçada, enfim. Isso não é uns 100 titãs não, tá? Nem 1000, e muito menos 10.000. O que a gente vê na tela nesse quadro tá rolando dezenas de quilômetros pra esquerda e pra direita. É uma varredura completa da Terra. E o último episódio da temporada anterior mostrou que o estrondo ele é muito mais perigoso do que a gente pode imaginar. Ou do que ele aparenta ser. Breno, mas é só entrar no mar que qualquer um escapa do estrondo. Mas Breno, por que essa galera não entra dentro de uma caverna e deixa o estrondo passar? Não é só pegar um avião que você escapa? Então, vamos lá. Pensa bem aqui comigo. O episódio passado mostrou que essa fumaça que a gente vê saindo dos colossais do estrondo conseguiu destruir toda aquela frota marinha de Marley. E não só isso, tá? É confirmado que todo mundo que tava ali nas embarcações foram mortos. Porque a única pessoa que a gente viu sendo tocada ali pela fumaça foi simplesmente desintegrado completamente em um instante. Foi tipo, tá, toma, blau. E outra coisa, pra você conseguir fazer isso com um corpo humano, você precisa ter uma temperatura de acima de 1000 graus Celsius. Então pode apostar. Qualquer coisa orgânica que chega perto do estrondo vai vaporizar igual uma gota d'água numa frigideira quente. Quando falam sobre cavernas, até que faria sentido caso não existisse uma cacetada de titãs gigantescos. Né? Qualquer caverna do planeta aí vai afundar e ser soterrada aí pelo caminhar desses monstros gigantes aí. Então não é uma opção segura. E voar, galera, voar também tá fora de cogitação. Além da tecnologia para isso ser nova e não existir acesso aí para boa parte do mundo, também não existe aviões que suportam tantas pessoas. Para você ter noção, os heróis da história estão usando aí um hidroavião que quase não suporta todo mundo. Então o único jeito realmente é rezar. Você consegue ver na animação o desespero dos personagens ali vendo aquilo vindo, sabe? Tipo, é morte certa, não tem o que fazer. E eu entendo o desespero, né? Eu acho que você também entende. Outra cena que é interessante ver também, galera, são aqueles dirigíveis indo em direção ao estrondo, né? E dá pra ver desse quadro que a fumaça de vapor sobe muito, mas muito mesmo. E quando esses dirigíveis chegam perto do estrondo ataque, o resultado é todos esses dirigíveis virando em bolas de fogo no ar. Então, mesmo se a galera entrar em dirigível e tentar fugir, vai chegar uma hora que vai virar bolinha de fogo. Simplesmente aniquilação total. Também tem a cena do Eren criança, sabe, abrindo os braços lá e sentindo aquela liberdade real. É sinistro demais. Acompanhando isso aí, galera, tem cenas do pessoal fugindo e também tem uns close-ups aí nos rostos dos colossais, que mostra aquele sombreado nos olhos deles, sabe, meio que, tipo, tá sendo controlado. Sabe? Tem aquela vibe de é isso que eu preciso fazer, sabe? Eles estão sendo controlados. No caso dos titãs, é lógico que eles estão sendo controlados. Mas a gente vai discutir sobre o outro significado mais pra frente. Tem uma frase da Rand conversando com o Levi, né? Falando sobre honrar
com os companheiros mortos. E a cena ao fundo é a Hange indo pra cima dos titãs colossais, usando nada além de lances do trovão e o equipamento de mobilidade 3D. Difícil ver isso aí parecendo por alguma coisa, mas essa frase ajuda muito a gente a relembrar aqueles momentos da obra onde tudo que a gente pensava era nos problemas menores. Você lembra quando a missão era simples, do nível de matem os titãs e entreguem os seus corações? Pô, isso era maneiro demais nessa época, era muito simples, sabe? Quanta gente morreu achando que aquilo era simplesmente humanidade versus titã. Mas na realidade era só a Ilha de Parades versus os titãs eldianos. Dá uma saudadezinha desse ponto da obra, não dá não? Diz aí, vai. Mas se alguém fosse pra cima dos colossais, deveria ser o Levi, né? Mas infelizmente não dá, galera. Em outra cena dá pra ver melhor o que a explosão do Zeke fez com o Levi e como isso afeta drasticamente a capacidade do Levi de lutar. O cara não tem mais dedo indicador ou o dedo do meio, né, para segurar uma espada e para usar também o equipamento 3D com toda aquela capacidade que ele tinha. A pessoa precisa usar os dedos para segurar a arma e também para controlar o gancho e o uso do gás. Ou seja, galera, complicou ir pro lado do Levi e por consequência pro resto da humanidade também. Tem uma outra cena com o pessoal lá dando tchau, enfim. E eu imagino que eles estão dando tchau pra Gabi e pra Senhora Zumabito, que não vão mais lutar nessa batalha final. É interessante ver que o Reiner, Pique, a Annie e o Falco estão na tela. Então talvez eles decidam cair fora também. Bom, pelo menos é difícil pensar que o Reiner vai pular fora, porque tem outra cena dele se transformando em titã encoraçado. E olha pra mão dele, galera. Ele tá usando o equipamento 3D. Se existe alguma função pro equipamento 3D, só dá pra pensar no confronto aí contra o Eren, lógico. E agora eu vou estar voltando lá pro meio do trailer pra falar sobre as cenas dentro dos caminhos, né? Que é naquele plano lá astral que conecta os Eldianos. Tem momentos com o Eren e a Ymir lado a lado ali e com os olhos usando o sombreado. Ou seja, na minha opinião, o Eren ele tem esses olhos ali porque ele tá determinado a fazer o que precisa pra vencer no fim, né? Enquanto a Ymir ela tá sendo controlada pelo ódio do Eren, sabe? Pelo aquele ódio do mundo. E mais pra frente a gente vê o Armin e a Mikasa argumentando aí com o Eren, dizendo pra ele voltar e tudo mais, sabe? E principalmente a cena final, onde falam sobre existir outro lado da história. Ou seja, galera, pode ter sim um outro lado da moeda. Será que existe mesmo? O Eren tá fazendo isso por algum outro motivo? O Eren tá sendo controlado, será? O que será que podem trazer aí como segredo nessa temporada? Até rola uma cena do Eren dentro do titã dele com uma expressão de cansaço, sabe? Isso alimenta muito o suspense dessa temporada final. Ou seja, resumindo, foi um trailer excelente que fez a gente aí lembrar de muitos pontos altos aí da história. Desde a destruição causada pelo estrondo até a causa real do Eren fazer isso. A gente deve ter tudo isso aí respondido durante essa temporada, que vai começar no dia 3 de março. E lembrando, tá? O primeiro episódio vai ter uma duração prolongada, ou seja, pode esperar algo bom aí chegando. O Shingeki ele finalmente voltou pro mapa e não tem pra ninguém segurar essa obra de arte. E claro, se você curtiu esse vídeo, dá aquele likezão que me ajuda pra caraca. Realmente acaba sendo o combustível que faz a gente trazer essas análises, todo esse conteúdo pra vocês. E claro, já que estamos aqui, já clica nessa bola aqui que é de graça. E, né, já que é de graça, você não vai se importar de clicar, obviamente, né? Ah, e uma coisa importante também, se você quer ficar atualizado com as análises de Shingeki, clica no sininho, que você vai receber notificação dos próximos vídeos. Um beijo e te vejo lá. Fui!